Agora, nós vamos fazer alguns exercícios da seção 4 da unidade 6 do livro de vocês, que fala sobre comprimento de arco, tá certo? Então, o comprimento de um arco. Então, suponhamos que você tenha o gráfico, certo? De uma função numa determinada região, e você queira calcular o comprimento do arco, o comprimento deste arco para x entre A e B, ok? Vocês, para calcular esse elementinho, né, porque você pode ver lá no seu livro, que é a fórmula para calcular o comprimento do arco é a integral de A até B da raiz quadrada, né, de 1 mais a função, né, a derivada da função ao quadrado vezes o dx, ok? Então, como que se chega nessa fórmula? Para chegar nessa fórmula, você pensa neste arco como segmento de retas, certo? Segmentinhos de reta, sim. Então, para um segmento de reta desses aqui, ó, que eu vou exagerar ele um pouco para a gente enxergar, eu vou ter aqui um triângulo retângulo, certo? Onde esse é o comprimento deste segmento. Aqui eu vou dizer que é a variação do x e aqui eu vou dizer que é a variação do y, certo? Então, pelo teorema de Pitágoras, o ds ao quadrado é o dy ao quadrado mais o dx ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, tá bem? Então, tendo isso, eu posso colocar esse dx em evidência, certo? Se eu colocar o dx ao quadrado em evidência, eu vou ter o que aqui? Dy ao quadrado dividido por dx elevado ao quadrado, e dx ao quadrado dividido por dx ao quadrado é 1. Então, eu posso dizer que o elemento ds, o elemento de comprimento de arco ds, é 1 mais a derivada da função ao quadrado, certo? Vezes o dx elevado ao quadrado, que eu posso escrever como a raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado vezes dx, certo? Quando eu faço a integral de ds, eu obtenho S, certo? Então, é a integral de A até B da raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado dx. Então, é desta forma que a gente calcula o comprimento de um determinado arco, certo? Então, vamos começar assim. Vamos calcular o comprimento do arco da curva y igual a 2x elevado a 3 meios para x entre 0 e 2. Ok? Bom, então, dada a função, para a gente calcular o comprimento do arco, nós temos que calcular a derivada dessa função. Então, qual é a derivada dessa função? 2 vezes 3 meios dx elevado a 3 meios menos 1, que é meio. Ou seja, a derivada dessa função é 3 vezes a raiz de x. Eu preciso do quê? Para colocar aqui na fórmula, da derivada da função ao quadrado. Então, eu vou calcular aqui. Isso dá 9x, tá bem? Preciso também do quê? De 1 mais a derivada da função ao quadrado. Então, isso vai dar 1 mais 9x. E da raiz disso, 1 mais y' ao quadrado, que é a raiz de 1 mais 9x. Então, colocando na fórmula agora, nós temos que o comprimento do arco S vai ser a integral de 0 até 2 no intervalo dado da raiz de 1 mais 9x dx. Agora basta nós resolvermos essa integral. Então, isso aqui é a integral de 0 a 2 de 1 mais 9x elevado a meio dx. Usamos o método da substituição, certo? Então, nós fazemos o igual a 1 mais 9x, quem vai ser o du? Vai ser 9dx. Como aqui eu tenho dx, então du sobre 9 vai ser dx, certo? Então, nós escrevemos que a integral de 1 mais 9x elevado a meio dx é a integral de u elevado a meio du sobre 9. Que isso dá 1/9 da integral de u elevado a meio du, que dá 1/9, integral de u elevado a meio, u elevado a 3 meios, dividido por 3 meios. Ou seja, 1/9 vezes 2/3 da raiz
quadrada de 1 ao cubo, certo? Que eu também posso escrever como 2 sobre 27, u raiz de u, substituindo a variável 2 sobre 27, 1 mais 9x, que multiplica a raiz de 1 mais 9x, certo? Então, voltando lá, e para terminar de calcular o nosso comprimento de arco, que era integral de 1 até 2 e 1 mais 9x elevado a meio, certo? Quanto deu a integral? Deu 2 sobre 27, 1 mais 9x, raiz de 1 mais 9x, de 0 até 2. Então, substituindo x por 2, quanto que a gente vai ter? 2 sobre 27, 18 mais 1, 19, raiz de 19, menos, substituindo x por 0, vai ficar 1, vezes a raiz de 1, que é 1, unidade de comprimento. Ok? Agora, nós queremos calcular o comprimento do arco da curva y igual a ln do cosseno de x, certo? Para x entre x igual a 0 e x igual a π quartos. Então, lembrando, né, que a fórmula para nós calcularmos o comprimento do arco, como é que foi dado os valores de x, é a integral de 0 até π quartos da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado de x, no caso, porque o y que está isolado, tá? Então, a nossa função aqui é quem? Y igual a ln do cosseno de x. Então, a derivada dessa função, quem é a derivada do ln? É o linha sobre u. Então, derivada do cosseno, que é menos seno, certo? Vezes o u, que é o cosseno de x. Então, a derivada dessa função, seno sobre cosseno, é tangente, certo? Eu preciso da derivada ao quadrado, então fica tangente ao quadrado de x. Depois eu preciso de 1 mais a derivada da função ao quadrado, então isso dá 1 mais a tangente ao quadrado, certo? 1 mais tangente ao quadrado, se você olhar lá no seu formulário, você pode escrever como secante ao quadrado de x. Então, raiz de 1 mais y' ao quadrado, eu posso escrever como a raiz da secante ao quadrado de x, que é secante de x, ok? Então, substituindo na fórmula do comprimento do arco, vai ficar integral de 0 até π quartos de secante x a x, que é uma integral imediata. Então, se você olhar lá no seu formulário, vai ser a integral da secante, ln, do módulo da secante, mais a tangente de x, certo? No intervalo de 0 até π quartos. Então, basta substituir ln da secante de π quartos, menos mais tangente de π quartos, certo? Menos ln da secante de 0, mais a tangente de 0, certo? Secante de π quartos é o inverso do cosseno de π quartos. Então, vai ser o quê? 2 sobre raiz de 2. Que se você racionalizar, né, vai dar raiz de 2, tangente de π quartos é 1, tá certo? Menos ln, secante de 0 é 1 e a tangente de 0 é 0. Então, aqui nós temos ln de 1. ln do número 1 é 0. Então, o comprimento desse arco vai ser ln da raiz de 2 mais 1. Unidades de comprimento. Ok? Vamos encontrar o comprimento do arco da curva y igual a 1 quarto de x à quarta, mais 1 sobre 8x ao quadrado, para x variando de 1 até 2, certo? Então, lembrando, o comprimento do arco é a integral de 1 até 2 da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado de x, certo? Então, para que a gente consiga substituir na fórmula, a gente precisa da derivada da função 1 quarto de x à quarta mais 1 oitavo de x a menos 2. Derivando essa função, a gente tem
1 quarto vezes 4x ao cubo, né, que é a derivada de x à quarta, mais 1 oitavo, vezes menos 2, vezes x elevado a menos 3, n menos 1, certo? Então, y' vai ser x ao cubo menos 1 sobre 4x ao cubo. Essa é a derivada da função. Eu ainda posso escrever ela, para nossas contas ficarem mais simples, como reduzindo ao mesmo denominador. Então, 4x ao cubo dividido por 4x ao cubo vezes x ao cubo, 4x à sexta, menos 4x ao cubo dividido por 4x ao cubo, 1 vezes 1, certo? E eu preciso dessa derivada elevada ao quadrado. Então, eu vou elevar esse número, né, essa função, ao quadrado, certo? O numerador dela dá o quê? Quadrado do primeiro, certo? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. No denominador, a gente tem 16x à sexta, que é o quadrado de 4x ao cubo, certo? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa somar 1 mais a derivada da função ao quadrado. Então, isso vai ser 1 mais a derivada da função ao quadrado, que a gente já calculou, certo? Que está aqui, 16x à sexta. Então, para resolver isso, a gente reduz ao mesmo denominador. Ficou ruim, né? Então, vai ser, aqui vai dar 16x à sexta, e o numerador disso vai dar o quê? 16x à sexta dividido por 1 vezes 1, dá 16x à sexta, e aqui eu tenho esse número dividido por esse que dá 1, vezes a parte de cima. Então, isso dá 16x a 12 a menos 8x à sexta mais 1, tá certo? Bom, então agora nós podemos reescrever isso como 16x elevado a 12 mais, né, 16x à sexta menos 8x à sexta, 8x à sexta mais 1, dividido por 16x à sexta. Então, se você comparar, aqui nós tínhamos 16x a 12 menos 8x à sexta mais 1. E essa expressão surgiu da onde? De 4x à sexta menos 1 elevado ao quadrado. Qual a diferença daqui para cá? A única diferença que a gente tem é esse sinal, que aqui era menos e aqui era mais. Então, esse trinômio de cima eu posso escrever como 4x elevado à sexta mais 1 elevado ao quadrado, certo? E esse 16x à sexta eu posso escrever como 4x elevado ao cubo elevado ao quadrado. Se você abrir esse binômio, ó, vai dar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, tá certo? Então, a raiz de 1 mais y' ao quadrado é a raiz de 4x à sexta mais 1 elevado ao quadrado, dividido por 4x ao cubo elevado ao quadrado, tá certo? Então, eu posso reescrever isso. O quadrado simplifica com a raiz, tanto no numerador como no denominador. Então, eu tenho 4x à sexta mais 1 sobre 4x ao cubo, que eu posso reescrever como esse número, 4x à sexta sobre 4x ao cubo, mais 1 dividido por 4x ao cubo. Isso nos dá o quê? X ao cubo mais 1 quarto de x a menos 3. Ok? Então, agora basta nós resolvermos a integral. Basta nós substituirmos esses valores na integral. Então, o comprimento do arco S vai ser a integral de 1 até 2, né? Da raiz de 1 mais a derivada da função ao quadrado de y. Então, vai ser integral de 1 até 2. Essa raiz a gente escreveu dessa forma. Então, é x ao cubo mais 1 quarto de x a menos 3 dx, certo? E como que eu integro essa função? Integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4, mais 1 quarto da integral de x elevado a menos 3. Então, x elevado a menos 3 mais 1, que dá menos 2, dividido por menos 2. De 1 até 2. Então, vai ficar x à quarta sobre 4, menos 1 oitavo, com x ao quadrado aqui embaixo, de 1 até 2. Certo? Substituindo o x por 2. Então, vai dar 2 à quarta, que é 16, dividido por 4, menos 1 sobre 4, 2 ao quadrado é 4, vezes 8, 32, certo? Então, este número. Agora, substituindo o x por 1, vai dar 1 quarto,
menos meio, certo? Então, isso vai dar 4 menos 1 sobre 32, e aqui dentro vai dar o quê? 1/4 menos meio vai dar menos 1/4. Então, com esse menos da frente, vai ficar mais 1/4. Reduzindo isso ao mesmo denominador, nós vamos ter 32, né? O denominador comum, 32 vezes 4. Então, vezes 4, 12. Então, dá 128, menos 1. E 32 dividido por 4, 8. Vezes 1, 8. Então, isso dá 128 mais 8, 136, menos 1, 135 sobre 2 unidades de volume.